mas a maioria não estou conseguindo. Estou assim vendo entre sombras, entre fantasminhas, entre olhar de brumas, de modo que, se você que costuma ser conhecido por mim não sentir que de caro foi, a razão é essa, esse o impedimento. Mas eu quero te ver com o rostinho mais de perto e te dar um beijo ao final, com todo o carinho e com todo o amor que essa fé nos ensina a ter, e sem cuja realidade nada aproveita, nada faz sentido, é perda de tempo. E é sobre isto, de certa forma, que eu quero conversar com você, sobre a quantidade de tempo que a gente perde com coisa nenhuma, em nome de Deus. Quanta expectativa falsa, quanta esperança frustrada, porque baseada em névoa, quanto sonho de natureza pueril, quantas expectações completamente tolas, que não carregam a semente de nenhuma promessa divina a ser experienciada, vivida, e frutuosidades decorrentes disso a partir da palavra implantada em nós e cujas realidades nunca parecem se materializar nem acontecer. E eu até me admiro da quantidade de pessoas que se mantêm participando, frequentando, expressando esperança em algo que aparentemente produz tão pouco resultado. E tem um outro lado, de alguns anos para cá, sempre houve na história da chamada igreja ou do cristianismo, especialmente nos últimos 1.700 anos, aquele grupo enorme de pessoas que faziam barganhas com Deus, e quando as coisas não davam certo, e na maioria das vezes não davam e nem dão certo, elas sempre assumiam que não tinha dado certo porque elas não tiveram fé, a culpa é delas, quem não presta é elas, e elas vão insistindo, de projeto em projeto, de campanha em campanha, de objetivo em objetivo, de propósito em propósito, de meta em meta, e aí mudam de repente todas as coisas, estabelecem novos alvos, novos gols, porque mudou o pressuposto da filosofia religiosa ou de fé. O grupo ao qual se está unido agora ensina algo aparentemente novo, com a promessa de que, se for cumprido e vivido, você vai experimentar o que você nunca experimentou antes. E eu digo isso porque faz 50 anos que eu prego o Evangelho, vendo as reações mais variadas de milhões de pessoas neste país todo, de ponta a ponta, e no mundo todo, durante tantos anos, vendo e ouvindo as expectativas americanas, europeias, latino-americanas, ou africanas, ou do Oriente Médio, de pessoas que professam essa fé no Evangelho e que vão trocando as suas expectativas por novas, sempre na esperança de não desistirem de nada e prosseguirem. E é difícil você encontrar aquele grupo de pessoas que consegue fazer uma síntese do que de fato Jesus prometeu, ensinou, praticou e viveu.
Porque se de um lado nós temos aqueles que acham que Deus tem que ter o compromisso de enriquecê-las, de favorecê-las de natureza física e de saúde, de tal modo que elas quase não adoeçam ou passem incólumes, como foi o caso agora na Covid, que o grupo que mais morreu dentre todos os que morreram foram grupos de cristãos evangélicos negacionistas, que diziam que pela fé em Jesus eles não pegariam nada, que viviam na terra de Gósen, que não é gozação, mas é aquela terra de Gósen, também não é para ejaculação, é a terra de Gósen lá de Gênesis e de Êxodo, e especialmente em Êxodo, o povo de Israel morava na terra de Gósen, onde praga nenhuma chegava. E aí tem muita gente que quando chegam essas horas das pragas, dizem que o chamado povo de Deus continua morando na terra de Gósen. E parece uma gozação, porque morreu mais gente dessa suposta cidadania da terra de Gósen do que de qualquer outro grupo. Quem botou máscara morreu menos, quem ficou mais distante morreu menos, quem tomou vacina assim que elas chegaram morreu menos ou deixou de morrer, ou de ser internado de maneira grave. Mas os crentes, e no meio deles os pastores, foram os que mais morreram dentre esses 600 e tantos, mais de 650 mil indivíduos que morreram no nosso país. É o pessoal que acha que Deus só é Deus se ele criar uma diferenciação entre você e o resto do planeta. E você é ensinado a isso. Isso é adquirível através de dízimos, de ofertas, de dinheiro, de barganha, de frequências, campanhas, a tudo que se inventa como marketing de arregimentamento de pessoas, para que dali decorra a maior quantidade possível de arrecadação de fundos, porque Deus determinou que o gasofilácio dos grupos chamados de igreja são os bancos autorizados na terra a receberem o dinheiro divino, e os que são e se fizeram líderes desses grupos são os que têm a prerrogativa do controle e da determinação absoluta desses fundos divinos. Fundos divinos. E de outro lado, você tem aquele pessoal que vai, como eu disse antecipadamente, arranjando novas razões para não desistirem. Mas a vida, tanto na perspectiva dos que fazem barganhas, quanto na perspectiva dos que tentam arranjar razões de não desistência, acaba no mesmo jeito, na frustração, na irrealização, no sentimento de malogro, de engano, de que se investiu num cassino onde as máquinas já estavam todas programadas para você perder, mas como Deus está no meio da história, mesmo se sentindo um otário, ou enganado, ou cansado, ou frustrado, ou de saco cheio, você vai encontrando razões para prosseguir, vai transferindo para um novo projeto a expectativa de que agora dê tudo certo. Dar tudo certo, como eu já disse, parece ser entrar nesta terra, neste ambiente, nesta dimensão, onde nada de desagradável, ou de trágico, ou de triste, ou de doído, ou de infelicitante
aconteça a nenhum de nós. Isso é coisa para o mundo, isso é coisa para os de fora, isso é coisa para os descrentes, isto é coisa para quem não frequenta o lugar da imantação de poder, que vai proteger você como uma aura que passará a cobrir e a envolver você, de modo que você terá privilégios de natureza especial. E o que sempre me admirou na vida é que, lendo os evangelhos que nós temos no Novo Testamento, que, a meu ver, são os únicos evangelhos que caberiam no Novo Testamento, e é bom que haja 3 deles dizendo mais ou menos a mesma coisa, com pequenas diferenças, o que dá validação autoral e de significado e de corroboração humana muito mais forte para as narrativas, porque se todos 3 dissessem exatamente a mesma coisa, com vírgulas, ponto e vírgulas, sem nenhuma variação, era sinal de que era um copismo artificial. Mas não, justamente porque um diz que eram 4.000, o outro diz que eram 5.000, porque a variação de números acontece. Em Mateus eram 2 endemoninhados gadarenos, em Marcos é um só, ou porque tem histórias narradas num que não são narradas no outro, e essas diferenças são os aspectos mais autenticantes, autenticadores, validadores da própria narrativa, de modo que eu sou satisfeito com esses 4 evangelhos que estão aqui, e na leitura deles, tanto quanto na leitura do que vem após eles na ordem impressa do Novo Testamento, Atos, as cartas de Paulo, e depois as cartas dos apóstolos, e até o Apocalipse, são todos textos preciosíssimos para mim, até aquelas partes que eu vejo que caíram em obsolescência, porque graças a Deus a sociedade evoluiu, e o que era princípio do Evangelho anunciado e proposto, e que não tinha sido possível e nem passível de vivência por aqueles que faziam parte daquelas comunidades originais e primitivas, era porque eles habitavam no meio de uma sociedade profundamente atrasada em relação ao que Jesus tinha proposto como evolução para cada um de nós, aonde deveríamos chegar, num lugar, numa sociedade aonde não houvesse etnicismos, judeus, nem gregos, nem bárbaros, nem citas, nem celtas, nem grupos étnicos de qualquer que fosse o lugar, que fosse uma comunidade onde não houvesse nem escravos nem livres, porque a escravidão tivesse sido abolida e nem um ser humano tivesse direitos sobre a vida de um outro ser humano, como era o caso dos amos e dos patrões com os seus escravos, que eram indivíduos sem direito a nada, sem qualquer dignidade a ser defendida, porque eles eram objetos. Eram como falar com a Alexia. Alexia, e acende a luz, é melhor, mas naquele tempo era Alexia, tira a calcinha, fica de 4 aqui para mim. Aí lá ia o escravo e tirava, e lá vinha o chefe dele, o patrão, e vapt-vupt. Sério, não é brincadeira, não existia qualquer que fosse o significado. Quando Paulo, Pedro fica dizendo aos amos: tratem bem,
não explorem, não maltratem, não abusem dos escravos de vocês, era o melhor que ele podia dizer naquele ambiente, naquele contexto. Mas Paulo já dizia, porque em Cristo não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem celta, nem qualquer diferenciação, nem homem, nem mulher, nem sexismos, nem coisa alguma. Embora aquelas comunidades ainda fossem sexistas, o homem tivesse domínio sobre a mulher, o patrão fosse dono do seu escravo, com todas as maldades possíveis de serem realizadas, exceto se a consciência dele se convertesse ao Evangelho, ele se tornasse um dono daquele patrimônio, daquela commodity, daquela mercadoria, mais carinhoso, mais cuidadoso, um pouco mais humano, que já era uma santificação naquele meio, naquele processo, onde o marido não abusasse da mulher e a mulher, de tão maltratada, não se tornasse um ser raivoso, amargurado, insubmisso, de tão machucada e abusada que era. Até esses conselhos obsoletos dos apóstolos eram sublimes para a época, eram libertários para a época. Eles já não têm mais vigência, a CLT já acabou com a maioria deles, a Constituição, as práticas e as jurisprudências e tudo mais, de modo que eu já nem os leio na perspectiva de que a aplicação seja objetiva. Eu continuo a ler apenas colhendo o espírito de qualquer coisa que signifique superioridade de uns sobre os outros, ou supostas dominações de uns sobre os diferentes, ou como palavra contra o preconceito, todas essas coisas. Mas o Evangelho e as cartas dos apóstolos não dão margem a que nenhum de nós nutra essas falsas expectativas de existência que acontecem sem dor, sem calamidade, sem choque, sem diferença, sem embate, sem conflito, sem fraqueza, sem tristeza, sem perda, de modo nenhum. E nem tampouco nos ensina que devemos ficar movendo os marcos, mudando o pensamento, recebendo novas revelações. Não, agora tem uma nova revelação que vai fazer tudo ser diferente na minha vida. Eu não consigo entender como tem gente com alguma lucidez até que adapta a vida a esse tipo de processo. Eu não conseguiria viver nisso tempo nenhum da minha vida. Em momento algum desses 50 anos, isso fez parte da minha existência. Ao contrário, eu vivi para contrariar esses pressupostos dos últimos 50 anos. Quando disseram que o indivíduo que fosse muito consagrado não ficava doente, eu escrevi um livro chamado Tá Doendo, há muitos anos atrás. Quando começaram a dizer e ensinar as teologias da prosperidade, eu comecei a publicar livros sobre a doença dos homens santos de Deus que morreram das suas próprias enfermidades, apesar de serem gente santa. Quando começaram a dizer que qualquer tipo de dor humana era coisa diabólica, eu comecei a mostrar a quantidade enorme de dores vividas, para não falar em Jesus, que nos ensinou que é necessário antes padecer, para depois entrar na glória. Ou para não falar em Paulo, que diz: gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, e que a palavra produz, tanto nos Evangelhos quanto no Novo Testamento,
vem sempre ligada à dor, a sofrimento, a perda, a frustração. Não tem nada com mais poder de adubamento, de fertilização, de maturação, de crescimento, de evolução, de desenvolvimento da salvação como caráter, como consciência e lucidez, do que a dor e tudo aquilo que a ela se vincula. Eu não sei como isso acontece. Por exemplo, eu teria já que ter lido o texto aqui em Colossenses, mas eu só pensei em Colossenses de novo agora, porque o Novo Testamento todo é assim. Mas Paulo, aqui em Colossenses, ele lida com duas categorias antagônicas com a maior tranquilidade. Ele fala enfaticamente como proposta, e eu gostaria que depois você lesse toda a carta de Paulo aos Filipenses, é curtinho, e fácil e gostosa, é uma sentadinha você ler. E a grande ênfase dele é alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele diz, não me desagrada. Eu estou num perrengue danado, mas eu fico feliz em saber que vocês estão alegres. Por favor, fiquem alegres. Deixa eu dar uma boa notícia, eu estou preso, sentado aqui no ninho de correntes da guarda pretoriana, dos romanos, num calabouço gelado, frio, sem perspectiva, numa chatice horrorosa, sem banho de sol, sem coisa nenhuma. Não sei nem se vou viver ou se vou morrer, mas olha, está tudo bem. Os guardas da guarda pretoriana, que foram designados para cuidar de mim e que fazem turnos aqui de 8 em 8 horas e vão se revezando de 2 em 2 e ficam aqui dando mole em pé do meu lado, estão se convertendo todos. São filhos de senadores, têm acesso à corte. Então, vários da corte, da casa de César, vos saúdam, porque eu estou aqui, mas não estou dando mole. O Evangelho está entrando por aí. Então eu digo a vocês, as minhas prisões só têm contribuído para o benefício do Evangelho. Por isso, alegrem-se. Agora, ele está num perrengue danado. Aí ele diz, como fiquem felizes, e foi para vocês ficarem felizes que eu estou devolvendo a vocês Epafrodito, que é no meio de vocês, que ama vocês, que é mensageiro de vocês, que é o meu grande porta-voz no meio de vocês, e que vem trazer dinheiro para me sustentar na calamidade que eu estou vivendo. E no caminho daí para cá ele adoeceu, quase morreu, ficou aqui moribundo, trazendo o recurso que vocês me enviaram, e Deus o salvou, em meio a muita oração. Para quê? Ele diz, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, mas eu vos o devolvo a vós outros, para que vos alegreis com a chegada dele. Alegrem-se. Olha com que? Com a chegada de um cara que sobreviveu. Esse é o motivo da alegria. Não é porque ele está levando tesouros e riquezas e promessas, não. Ele está voltando vivo. Alegrem-se. Porque se vocês se alegrarem, eu vou ficar alegre. Aí ele entra no capítulo 2, dizendo, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou,
assumindo a forma de servo, sendo reconhecido como uma figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por isso, irmãos, desenvolvei a vossa salvação, aprendam a ser gente. Se ele, que era ele, se esvaziou de tudo, e a glória que ele escolheu foi se tornar gente, como alguém já disse certa vez, que se perguntassem a Deus: Senhor, quando o Senhor crescer, quem o Senhor quer ser? Ele diria: quero ser Jesus de Nazaré. Como Jesus disse a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Esse é o ápice. É ficar parecido com Jesus. É ir ficando a cara dele, com o jeito dele, com o espírito dele, com a resiliência e a perseverança dele, com a sabedoria, com a vida, com a alegria, atravessando a tribulação, contemplando firmemente, para além da dor, a alegria eterna da transcendência da ressurreição. Aí, depois de falar sobre isto, ele diz: olha, irmãos, eu estou falando tudo isso aqui, mas não é porque eu tenha, por alguma razão, alcançado a perfeição. Ao contrário, quem está dizendo isso é um cara que tem os seus achaques, as suas dores, as suas aflições, as suas perdas, os seus vazios, as suas tardes e dias e semanas tristes, que conhece infelicidades, que conhece o poder da rejeição, da traição, do abandono, que experimenta a possibilidade do ensoberbecimento. Por isso também me foi posto um espinho na carne, para que não sejam as grandezas das revelações de Deus que me façam perder o significado da realidade, pelo que eu agradeço, porque é melhor experimentar o que quer que seja, mas não deixar de viver um dia sequer a consciência da graça de Deus, porque eu sei que o poder dele, não o poder político, o poder econômico, o poder financeiro, não, isso pertence àquele que disse: tudo isso eu te darei, se mostrares a bundinha, se prostrado me adorares. Não! Poder de Deus para fortalecer, para nos colocar em pé, para nos dar força para aguentarmos tudo, que não nos poupa de nada, mas nos salva de tudo até morrer. Não que eu julgue ter alcançado a perfeição. Não alcancei, não. Mas esquecendo vacilos, esquecendo as coisas que para trás de mim ficam, ou não me deixando amargurar com tristezas, com traições, de qualquer que seja a natureza, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí ele insiste nisso, irmãos. Não é que eu tenha alcançado, mas essa é a minha vocação, é passar por cima de mim mesmo, vencer a minha relatividade, ir adiante,
olhando para esse prêmio sublime, transcendente. E aí ele, depois de falar isso, diz: não percam o tempo olhando para os cães, para a falsa circuncisão, para esse pessoal que quer que vocês gastem a vida discutindo dogma, doutrina, tamanho do prepúcio do pinto, se faz fimose ou não faz fimose, que é a circuncisão. Deus gosta de pinto cortado, então vamos cortar a pele do pinto, que o Senhor adora ver um pinto descabeçado. Então, não precisa, deixa a pelanca, só lava direito. Olha só o papo. Irmãos, deixem os cães para lá. Esse pessoal que gosta de lamber, de toda hora vê um cão. Larguem os cães, esses seres que mordem, que a única coisa que sabem fazer é maltratar, é machucar, é impor, é determinar projetos que não têm absolutamente nada a ver com o Criador do universo, que criou todas as coisas, vai ter uma fixação em pinto, que precisa ser objeto de análise de natureza freudiana, porque é o Deus do prepúcio. Deixem de concentrar o olhar de vocês nesse pessoal, na falsa circuncisão, no pedigree religioso. Porque se alguém tem pedigree aqui, não são vocês, sou eu, que sou hebreu de hebreus, que sou genuinamente da tribo de Benjamim, que foi circuncidado ao 8º dia, segundo o melhor das determinações da lei. Eu, que sobressaía em muitos da minha geração no conhecimento teológico, eu que era fariseu, membro da seita mais religiosa já inventada pelo judaísmo, eu é que podia me vangloriar, mas eu considerei tudo isso bagulho, considerei caca, estrume, considerei bosta de cavalo, para fazer só adubação, adubalento, para colocar em volta das boas sementes. E ele diz: o que podia ser a minha maior glória, eu considerei nada, refúgio para encontrar a Cristo e ser achado nele, mantendo comunhão com a cruz, com os seus sofrimentos, recebendo os benefícios da cruz, que são benefícios de perdão de pecado, de paz absoluta com Deus, de solução total da minha própria relatividade, tendo comunhão com o está consumado, com o tetelestai, com o está tudo pago, segundo Jesus pronunciou, comunhão com a realização, com a consumação, com o fim do mundo contra mim, que foi o que a cruz de Cristo realizou. Eu quero manter comunhão com benefício auferido por Jesus em meu favor, e manter comunhão com a sua ressurreição, com a sua transcendência, com a sua incorruptibilidade. Isso é comunhão com a ressurreição de Jesus, é já me fazer um com a transcendência, é me deixar assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, transcendentemente. Ele diz: é isso que eu busco, é isso que eu quero, esse é meu tesouro, essa é minha vocação, essa é minha herança,
essa é minha evolução. Se eu não evoluir nessa direção, não tem nada acontecendo em mim. Mas quero manter comunhão com os seus sofrimentos, para eu mesmo experimentar uma ressurreição superior. Não estou buscando imortalidade, eu já sou habitado pela vida eterna. Imortalidade é coisa para vampiro. Eu sou o ser da vida eterna. Morre e não morre. Morrer para mim não diz nada. Ele mesmo diz, escrevendo aos Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Eu quero essa absorção, essa transcendência, carregar isso no peito, andar aqui por onde vocês andam, levando isso. Verdadeiros alienígenas, pertencentes à cidadania terrestre. Mas, como ele diz aos Filipenses, a nossa pátria está nos céus. Nós somos só uma colônia temporária de Deus aqui, mas nossa pátria não é aqui, nem as referências do nosso ser estão aqui. Nossa pátria está nos céus. Aí ele vem baixando a bola um pouquinho mais e fala de novo outra vez em tristeza. Tristeza sobre tristeza. Mas eu peço, alegrem-se, alegrem-se. Dói às vezes, mas tem uma alegria maior, que é filha da transcendência, que é filha da ressurreição em mim, que é fruto dessa certeza absoluta de que é assim mesmo. A gente sofre, a gente tem limitações, a gente sofre coerções, a gente experimenta abandonos, a gente tem dores, mas faz parte. E se o nosso coração está tomado pelos significados superiores, se nós somos cidadãos dessa pátria que remunera o ser com glória, com incorruptibilidade, então nós já somos vencedores de todo esse processo. A isso nos levaria a pensar em 2 Coríntios 9, 10 e 11, onde o cara descreve aquelas narrativas de azarão, né? Você entra lá, anda pela estrada, é pau para cá, pau para lá, assalto, gente que pegava ele, maltratava, levava o que ele tinha, era roubado, pegava carona com alguns irmãos, de repente descobria que era todo mundo só treta e engano, falsos irmãos, e fome, e nudez, e perigo, e espada. Ele descreve uma miséria boa para alimentar o pessoal da teologia da prosperidade. Olha só, quando você crescer e ficar íntimo de Deus, você provavelmente vai viver de modo tão apaixonado que o pau vai cantar em você, que você vai ter que cantar com o pau em cima de você. Ou 2 Timóteo, no capítulo 4, que é outra descrição de prisão. Terrível. Aí ele diz, todo mundo me abandonou. E o cara estava velho, estava chegando ao fim da vida, sem ninguém. Aí ele diz, Demas, amando o presente século, foi embora. Foi cuidar de pegar quem ele queria por aí, de viver a vida que ele tem tendência de viver, e ela me largou aqui. Tem uma quantidade enorme de outros amigos dos quais eu nunca mais ouvi dizer qualquer coisa, que me esqueceram e não aparecem. Quando eu fui levado a juízo, a igreja não apareceu.
Quem apareceu foi Alexandre Latoeiro, que era membro da igreja e deu falsos testemunhos contra mim. Enquanto todo mundo que me conhecia por ali ficou calado e ninguém teve a coragem de dizer: não é assim, não é verdade. Que o Senhor perdoe o pecado deles, não lhes atribua essa falta. Mas o Senhor esteve comigo e me salvou da boca do leão. Quanto a mim, o que eu estou olhando o dia inteiro é para a coroa da vida que já me está designada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará a mim, não somente a mim, mas a todos quantos amam o encontro e a vinda dele na nossa vida. Aí ele diz: somente Lucas está comigo, e eu estou com frio danado. Quando você vier para cá, Timóteo, passa na casa de Carpo, traz a capa que eu esqueci lá, porque está ruim aqui, demais de tanto frio. E o tédio está me matando. Traz os livros que eu esqueci, os pergaminhos, na casa de Carpo, para eu ter o que fazer, para eu me distrair. Está frio, está melancólico, nostálgico, horroroso, um tédio de infelicidade, abandonos, traições, de todos esses tipos, mas o Senhor está comigo, e o meu amigo Lucas também. Quando você vier, traze esse ânimo de natureza pequena, porém completamente necessária para manter a saúde mental. Então esse homem, que conhece dores de uma natureza que eu nem ouso imaginar, com uma frequência cotidiana, que não dá nem para pensar. Eu fui preso uma vez, fiquei 3 noites e 4 dias preso, foi uma delícia, uma bênção. Pregando de manhã, de tarde, de noite, uma coisa injusta que me deu uma alegria enorme, porque quando você é preso por ter feito o que é errado, deve ser um horror, mas quando você é preso por ter feito nada do que você é acusado, meu querido, foi cheio do Espírito Santo, foi uma glória para mim. Minha mulher chateada, porque 2 filhas conseguiram me tirar antes da hora de lá, e ficaram lá: vem, sai, e eu não saía, foi em cima de uma mesa pregando e pregando e pregando. Preguei de manhã, de tarde, de noite, na cela só ia dormir 3 horas da madrugada, porque o pessoal não deixava eu dormir, respondendo perguntas e fazendo oração. E 6 da manhã tinha que estar em pé para xepa. E aí era o resto do dia pregando, e os guardas ouvindo, e todo mundo: prega mais, reverendo. Assim é uma delícia. Mas tem gente aqui que quer perder a fé. Por que Jesus deixou isso acontecer comigo? Porque é assim mesmo, especialmente se você anda no Evangelho, e anda tranquilo, e anda em paz, e não anda com instrumentos de defesa para todos os lados. Eu sou um dos caras, desculpem a expressão, menos paranoicos que eu conheço. Sou eu. Sem medo de ninguém, nem de coisa alguma, nem em lugar nenhum do mundo, nem da terra. Desde que o Evangelho explodiu em mim, eu fiquei desse jeito horroroso. Esse é meu tesouro. Aí vem Paulo e entra lá em Filipenses 4, dizendo: eu te peço que tu ajudes a Evódia e a Sintique a pensarem concordemente uma com a outra, a terem o mesmo coração, a unirem a consciência ao invés de se dividirem em conflitos dentro da comunidade. Aí ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
sejam pessoas equilibradas, saudáveis, com autocontrole, que mantêm um caminhar pacificado e sem exacerbações de nenhuma natureza. Que a vida de vocês seja um testemunho de equilíbrio, de bom senso, no pensamento, na atitude, no comportamento, na vida, porque se o Evangelho é verdade em vocês, isso tem que se manifestar, senão tem alguma coisa errada. Aí diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. É maravilhoso isso, o cara está preso. Você encontrar um preso que não esteja ansioso de coisa alguma é uma situação absolutamente inusitada. A maioria dos presos estão muito ansiosos. Quando é que vão sair daqui? Meu Deus, o advogado não veio. Naquele tempo não tinha nada disso, não. Você ficava ali enquanto quisesse. Mas ele lá de dentro dessa câmara de ansiedades escreve para os filipenses: não fiquem ansiosos com nada. Olha, eu é que devia estar, eu estou aqui. Vocês, livres, parem de ansiedade. Foi o que Jesus ensinou. Não andeis ansiosos, ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas os vossos anseios, desejos, ou anelos, ou esperanças, através da oração e da súplica diante de Deus. É assim que vocês resolvem a ansiedade, como diz Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Transfiram para ele e descansem. Aí ele prossegue em Filipenses 4 e diz: agora, irmãos, finalmente, seja de bom. O que vem agora? Aí ele diz: eu quero ensinar vocês a pensar. No que pensar. Quero tematizar o pensamento de vocês. Quero ver se vocês limpam a mente, se fazem higiene mental. Que pensar? Tudo que seja sincero, ao invés de ficarem com aquelas elucubrações perversas. Será que pegou? Será que não pegou? Meu Deus, ela deu ou não deu? Ele comeu ou não comeu? Ele meteu a mão ou não meteu a mão? Tudo que seja sincero, tudo que seja puro, tudo que seja de boa fama. Eu passo o dia ouvindo porcaria. Se eu guardasse as porcarias que eu ouço em mim, eu hoje ganharia concurso de porco. Podia me botar no chiqueiro que os porcos estão menos atingidos do que eu. Com a contaminação estariam. Porque eu ouço muita porcaria. Todo mundo vem para mim ou despejador ou porcaria. Raramente eu não ouço o que não seja uma dessas duas coisas. Mas, pela misericórdia de Deus, a minha mente é pura. Eu não penso maldade antes de tudo ou sobre qualquer coisa. A pessoa vai ter que me demonstrar mesmo. Porque eu dou todas as chances dentro de mim para que aquilo não seja nem o que aquilo está aparentando ser. Eu não tenho nenhum desejo de me tornar tão espertalhão ou adivinhador que não seja nunca mais enganado na vida. Ao contrário, toda vez que me enganam, eu sinto um estranho prazer. É um negócio horrível de dizer. Porque é sinal de que eu estava limpo na parada. Eu fui mesmo com
meu coração mais aberto, aí me enganou. Aí chega alguém e diz, mas escuta, você já não foi enganado bastante? Eu ainda não. É o último dia da minha vida, eu prefiro ser enganado do que nunca mais ser enganado na vida, porque aprendi a desconfiar de todo mundo. E é uma oração que quem anda comigo há muitos anos sabe que sempre foi a minha, desde que eu me converti em Manaus, há 50 anos. Eu fiz essa oração, Jesus, eu posso ser enganado todo dia, eu só peço que Tu me livres de nunca mais ser enganado, porque desaprendi a confiar no meu próximo. Eu tenho discernimento, não me entrego ao engano como um privilégio, mas exercitando a média ponderada e equilibrada e moderada do discernimento e da confiança, eu me dou. E se alguém quiser ser contra isso, é problema dele, dela. Mas ele ou ela não conseguirão fazer meu coração ficar insincero, impuro, desconfiado, nem amargurado por causa da maldade deles ou de ninguém. Amém. Eles que sofram da sua própria realidade. Eu quero manter essa mente em estado lúcido, limpo e puro. Lúcido é o que carrega a luz. Aí Paulo diz, e com o coração e a mente escolhendo aquilo que seja de louvor e não de desonra, escolhendo aquilo que seja de melhor fama e não de má fama, escolhendo para vocês esse tipo de pensamento, porque se existe algum bem, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encham a mente de vocês de coisas boas, não de otarização, mas de sabedoria, de sensatez, com moderação, com equilíbrio, com bom senso e com aquela vontade predisposta de que o outro não esteja mentindo contra si mesmo, porque todas as vezes que me enganaram na vida, não me enganaram a mim, enganaram a si mesmos. Eu nunca fui enganado. Os que me enganaram é que estavam se enganando. Os que me traíram é que estavam se traindo. Aí Paulo diz, aprendam a pensar. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o quê? E o Deus da paz será convosco. Eu não sei o que vocês querem, mas eu quero passar pela vida com paz. Paz é o que eu quero. Eu troco muita coisa por paz. Troco razões. Eu podia esmagar a barata com 3 palavras. Burro. Mas se não for uma coisa que vá salvar a vida dele, se for só para eu me sentir vitorioso, deixa ele pensar que sabe alguma coisa, eu vou ficar calado. Não estou afim, não tenho esse tempo. Se não quero ter razão, exceto quando a razão significar aquilo que eu não posso barganhar com ninguém, nem com coisa alguma, que tenha a ver com a espinha vertebral da consciência do Evangelho. Mas se for besteira da periferia, pode ficar à vontade, menino. Eu não tenho tempo a perder com bobagem. Por que o senhor não respondeu? Ele...
tem tanta gente que gostaria de ter um bate-boca comigo. Estão esperando há anos. E aí mandam recados, ficam frustrados, porque de mim não terão isso. Não querem conversar o que constrói, o que edifica, então não contem comigo. E a minha inteligência é preciosa demais para ser devotada à causa da pocilga. Não tenho tempo para isso. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ou a paz de Deus encherá os vossos corações. Aí ele explica porque, irmãos, isso tudo isso que eu estou falando desde o capítulo 1, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz uma viagenzinha supersônica em Filipenses com vocês. Então, desde o início, aonde quando ele está triste, mas ele diz, fiquem alegres, eu também já estou entrando noutra. Enquanto eu estou falando com vocês, olha meu coração como é que está ficando. E se vocês já aprenderem a viver assim, a praticarem isso, se esse for o tesouro de vocês, se eu puder ser o coach, não o coach de vocês, o coach, o mestre de vocês, aquilo que vocês viram em mim, ouviram de mim, me viram viver e praticar, ainda que sem perfeições e absolutizações de nada, porque eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição. Mas assim mesmo eu digo, podem olhar para mim, porque eu não estou de falsificação. Eu não alcancei a perfeição, mas eu não troco a minha vida pela existência de ninguém no planeta Terra. É isso que ele está dizendo. Podem olhar para mim, porque vocês vão ver um cara que está comendo, bebendo o maná e metendo a língua no mel que escorre da rocha, com satisfação e plenitude, crescendo, evoluindo, desenvolvendo a salvação com temor e tremor todo dia, ficando mais parecido com Jesus. E então, vocês vão experimentar a paz de Deus. E quando vocês começarem a viver assim, e só vão viver assim, se andarem assim, se cultivarem esses princípios da vida, da mente, do pensamento, da atitude, da resposta, da escolha, da decisão, dos princípios, das práticas, das respostas, das posturas, das escolhas, porque tudo que eu falei a vocês até aqui é sobre isso. Se ninguém entendeu ainda, eu desisto. I rest my case. Porque, sinceramente, vai ser difícil te explicar. Aí ele diz, olha, se vocês aprenderem, viverem, praticarem, vocês vão ter a paz de Deus. A paz de Deus será convosco. Coitadinha, está tentando me seguir aqui. Sem problema. Está tudo bem? Então, a paz de Deus será convosco. Porque o resumo disso tudo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ah, que coisa maravilhosa! O cara encurralou as circunstâncias. Pode criar o que criar, eu aperto a barata. Aprendi, isso a gente aprende. Isso é vida, é resposta, é exercício, é desenvolvimento. Você cresce
para chegar nesse nível. Isso não é um privilégio de Paulo, não, é meu, é seu, como eu vi ser do meu pai, numa medida transbordante que eu nunca vi na vida de ninguém. E eu todo dia me nego a viver menos do que isso. É possível. Eu sou passível dessa experiência na graça de Deus. Essa é a sabedoria, essa é a verdadeira teologia. Esse é o verdadeiro ensino. Esse é o evangelho que não vira carne, sangue, postura, atitude, experiência, renúncia, graça, perdão, enfrentamento da tristeza sem nenhuma autovitimização, transformando calamidades em adubos, em riquezas, em oportunidades. É para isso que eu estou aqui, que você está aqui, que Paulo está escrevendo aos Filipenses. Isso a gente aprende. Não é magia, como muitos de nós fomos ensinados na magia. O cara pensa que quando eu terminar aqui eu vou chamar vocês à frente para dar um passe. Dá um passe da moçada, passar a mão para lá e para cá, tá amarrado. Declaro. Aí você vai para a sua vida idiota, embabacada, emburrecida, irracional, cheio da bênção de Deus, esperando que a cada burrice praticada haja uma bênção correspondente, a cada idiotice haja um resultado de sabedoria, para cada malandragem haja uma glória divina pairando sobre você, e em toda emanação de energia ruim ou hostil, você ganha uma aura de graça antitética em relação ao espírito perverso que você é e emana. É arriar um despacho. Você pode continuar cheio do que você quiser, mas me traga a galinha, a cachaça, a farofa, que a gente arreia aqui, eu passo a mão e você vai embora para tomar posse de todos os tesouros deste mundo. Aleluia! Vai morrer de adoecimento mental, espiritual, emocional, afetivo, psicológico. Eu tenho que ir numa terça-feira da reconciliação de casais em algum lugar, vai ter que procurar, enfim, algum lugar que prometa a suspensão de realidades. A realidade está custando dinheiro. Se você botar muita grana, a gente suspende a realidade e passa a viver na bênção do negacionismo. Negacionismo é um positivismo para os idiotas. É o negacionismo. O cara declara e aí depois que ele nega, porque Jesus gosta que a gente negue, eu nego, eu não aceito, eu desprezo. Em nome de Jesus, não aceito. Aí é tudo que o diabo gosta. Não aceita não, que eu vou te comer na esquina, seu idiota. Te pegar lindo. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação,
tanto sei estar humilhado. Tem alguém aqui que sabe estar humilhado? Sei estar humilhado. Não é melhor divorciar, minha irmã? Eu encontro algumas mulheres que vivem em estado de humilhação, mas estão mais doentes do que humilhados, dependentes do que humilhados. O melhor caminho seria a porta da saída e a serventia da casa. Porque viver ali. Eu estou falando daquela humilhação da qual você não tem saída. Aprendi a estar humilhado, é preso, acorrentado. Não tem como sair dali, desconsiderado, descrido, abandonado, traído. Tanto sei estar humilhado, como sei ser exaltado, o que é muito mais difícil. A maioria surta, fica doida. Você não pode dizer ou afirmar qualquer coisa de natureza mais elevada ou positiva que o cara diz, tem razão. Até os anjos estão embevecidos, aleluia. Não podem nada. Tem gente que nasceu para apanhar a vida inteira, para poder ter alguma chance de salvação humana, de morrer sofrendo como gente, pelo menos. Porque se você exalta qualquer coisa, o bicho surta, fica doido, vira semideus na mesma hora, querubim da guarda, representante da divindade, é o taquígrafo da Santíssima Trindade. E eu já vi disso a minha vida inteira até não aguentar mais. Mas eu aprendi a estar humilhado e a ser exaltado. Aprendi a ter em abundância. Aprendi a viver em escassez, com muito pouca coisa, quando é o caso. De tudo e de todas as coisas eu tenho experiência. Tudo posso naquele que me fortalece. O que também é um dos versículos mais mal entendidos do Novo Testamento. O cara pensa que é um passe mesmo, um passe para os pastores evangélicos. No Planalto, um passe. Como eu vi vários pastores dizendo, fomos incumbidos e os prefeitos vão ter que vir pedir dinheiro na nossa mão. É o sonho dos caras. Eles pensam que isso é tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que está te fortalecendo? É o ministro que disparou a arma ontem sem querer no balcão da Latam e atingiu a cor. Isso é até uma profecia. Atinge o balcão da Latam e quase mata alguém na Gol. É bem a cara desse governo. Atira para um lado e atinge o outro, é uma coisa linda. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso aguentar qualquer barra, até mesmo a barra da glória humana. Não surtarei em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e eu não surtarei. Amém. Agora o resto é com vocês. Foi o que Paulo disse. Agora vão viver, né? Vão viver.
Olha, se, sinceramente, a única coisa que alguém aprendesse na vida fosse apenas essa que eu falei aqui, eu não sei em quantos minutos, já tem 1 hora? 1 hora e quanto? 1h10, mais ou menos. Por aí. É um tempo curto para solucionar a vida do mundo inteiro. Porque se cada uma dessas coisas fossem postas em prática, com o coração quebrantado, com fé, esperança, amor e transcendência, pensando como Paulo diz aí mesmo, pensando nas coisas lá do alto, não das que são aqui de baixo, mas tendo a referência da transcendência, de que minha glória, minha coroa, minha recompensa, minha vocação, tudo isso estão para além dos horizontes imediatos, onde a bagaça é assim mesmo. E quanto mais você tenta viver justa, pura e piedosamente em Cristo Jesus, mais você não é compreendido, não é processado, no sentido de que não é alguém que passa a fazer sentido para o olhar do próximo. É estranho, mas quanto melhor você se põe, quanto mais parecido com Jesus você vive, mais chance do enfrentamento, da oposição, do perrengue, da inveja, do desejo perverso, porque a prática da bondade é profundamente provocativa, porque a maioria se sente aviltada com a bondade, provocada, se sente humilhada. A fé faz um mal imenso a um monte de gente. Eu tenho muitos amigos queridos, amados, do mundo inteiro, teólogos, pensadores, do melhor nível, e que estão sempre muito angustiados. Tem um caso com a melancolia. Vocês já viram aquele filme chamado Melancholia, que tem por aí? É um filme interessante de um determinado astro que vem na direção da Terra, e o nome do filme é Melancolia. E quanto mais ele vai chegando, mais a angústia vai aumentando no mundo, as pessoas vão desmaiando de tristeza. Eu conheço muita gente que vive nesse estado de melancolia. Não é porque falta dinheiro, não é porque falta nada do que seja materialmente essencial. Não. É de tanto pensar. Pensa sem fé, pensa sem esperança, pensa sem amor, pensa sem transcendência, pensa sem comunhão com os sofrimentos de Cristo, onde tudo já está consumado e pago, pensa sem a alegria da ressurreição, pensa sem a cidadania da pátria que está nos céus, pensa sem a certeza da superior ressurreição, fará de mim igual a Cristo, vitorioso sobre a morte, e que me cristificará, me fazendo herdeiro de Deus no universo, nos multiversos, aonde quer que haja existência. Não pensam assim, só pensam na linha do horizonte. Aí se tornam, como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, os mais infelizes de todos os homens. Felicíssimos. Agora é com vocês. Eu recomendo que vocês peguem essa palavra, está gravada, ela não foi jogada assim ao vento, está gravada.
E ouça, e ouça, e ouça, e ouça, e ouça, e pratique, sem medo da antítese. A gente pode ser profundamente feliz mesmo em meio a tristezas. A gente pode ser habitado pelo poder de Deus, mesmo estando condicionado à fraqueza de uma cela. A gente pode viver com o coração cheio da melhor companhia, apesar de não enxergarmos tanta gente, nem conosco, nem à nossa volta. Se o coração tiver no chão essa base e essa projeção de transcendência habitando o ser, aí a gente fica invencível mesmo. É o que Paulo diz em Romanos 8. Quem é que vai aparecer? Né? É a pergunta de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu adoro essa pergunta. Quem? Se aquele que não poupou a seu próprio filho, antes a si mesmo o entregou por todos nós, é por nós, quem será contra nós? Se aquele que podia nos acusar decidiu defender a nossa causa, quem será contra nós? Crendo assim, ande com desassombro, porque nem morte. O cara que diz que crê nisso tudo, mas morre de medo de morrer. É uma contradição de termos, não é? Se eu não cresce em nada disso, é que eu talvez morresse de medo de morrer, ou nem tanto, porque antes de crer assim, eu vivia pensando em me matar. Porque eu mergulharia no zero absoluto, no coisa nenhuma, e acabou. Mas crendo assim, a morte vira só um portal para mim. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, porque para mim viver é Cristo. Morrer é lucro. Tanto faz, a morte morreu. Não estou falando de não ter preocupação com o filho, com o neto, deixar o que você puder de melhor, de mais. Também não tenho nem medo de viver em lugar nenhum, em geração nenhuma. Hoje em dia, com 67 anos, eu tenho pedido a Deus que me dê mais saúde do que eu jamais imaginei que teria. Chegar nessa idade para mim já é bônus. Sempre achei que eu ia morrer muito cedo, com fibrilação atrial desde os 27 anos, mas não morri. Tentando morrer dos 13 até me converter, eu não consegui me matar e eu tentei, eu fiz de tudo para ver. Aqui no Rio, na minha terra natal, se o cara dissesse que tinha que pular um abismo correndo a 180 por hora numa moto 350, novinha, para ver quem é macho, lá ia eu. E fazia todo dia, e fazia no pior dia, e fazia na hora do pior movimento, roleta russa o dia inteiro. Eu fiz de tudo para me matar. Estava contando outro dia, me lembrei do dia em que eu tomei 33 Perventinhos juntos, na mesma hora, assim, vlupt, no carnaval de 1972. Aí comecei a morrer ali na frente do Monumento aos Pracinhas. O carnaval era na Avenida Presidente Vargas naquele tempo. É velho tempo. E aí um amigo meu me salvou, um colega da academia, e da Grace, que naquele tempo era
Centro Comercial de Copacabana. E ele tinha um puma legal, começou a chover muito, ele me jogou de braços abertos em cima do puma e me deixou horas lá, com a água caindo, e aquela chuva ali salvou. E embora eu só tenha voltado a mim mesmo, isso era sexta-feira, na quinta-feira à noite da outra semana, eu tentei muitas vezes, não consegui, não fui bem sucedido. E no dia que eu falei, hoje vai, eu acabei sendo parado por uma multidão, fui obrigado praticamente a entrar num templo, ouvir uma pergunta que me deixou pensando e que sozinho me levou a Cristo de madrugada. E aí pronto, eu perdi a chance. Aí fui invadido por esse negócio, essa força alienígena, que não é desse mundo, por isso é alienígena. Não é desse mundo. Você é um ser que caminha no mundo movido por uma força alienígena, que não é desse mundo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas isso a gente aprende. Cada vez mais vai aprendendo. Tem gente que aprende precocemente, tem gente que não aprende nunca. Não sabe fazer síntese da contradição e ver que é na contradição e é na tensão que a gente cresce. Como Elias foi arrebatado aos céus num redemoinho. O que é redemoinho? É um choque de vetores e de tensões. Na vida é assim também. Você tem que aprender nessa prática. Eu vou parar, eu prometo. E aí ele conclui dizendo que o Deus da paz, o Deus de toda paz, talvez seja a hora de ler um versículo, pelo menos. Por aqui, né? Só para não dizer que eu não falei de textos. Olha que coisa linda. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele prossegue e diz: olha, minha gente, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porque nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada, nem qualquer criatura universal jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando isso entra, fica e se assenta na gente, e a gente vive por meio dessa consciência, aí desculpem, o resto vira quote, e não passa disso. E eu não sei como é que vocês, tendo essa riqueza, buscam tanta porcaria nessa vida. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos perdoe. De termos tanto e aproveitarmos tão pouco. Vamos olhar para dentro do coração
Eu não sei se o pessoal da música vai chegar até aqui. Se vocês forem chegar, agora é a hora. Também não sei se querem cantar alguma coisa que tenha a ver com o que foi falado aqui. E eu não sou bom disso. Eu falo até demais, mas não me peça para me lembrar de uma música a respeito do assunto que não é o meu caso. Mas eu quero te agradecer, Jesus, por essas pessoas que vieram aqui e que de bom grado ouviram a Tua palavra através de Paulo e através de mim. E eu peço que não tenha sido uma mensagem, mas que seja um programa de vida, de existência, de consciência, de reeducação mental, espiritual, emocional, de atitude, de comportamento, de escolha. Ajuda-nos a andarmos pela fé e não por impressões, por sensações, por sentimentos ou por falsas expectativas. Obrigado por estarmos aqui. Tudo que passar disso é bônus. E dá-nos um coração grato, firme, forte, maduro, desenvolvido na salvação de Cristo Jesus, desenvolvido no Evangelho, consciente e experiente na paz de Deus, que excede a todo entendimento e a toda circunstância. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.